Olá, minhas amigas e meus amigos, na resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra o nazifascismo, as imbecilidades e as estupidezes, alegrias, alegrias, porque afinal de contas a gente persevera na luta. E amanhã, neste sábado, todo mundo junto nas ruas do Brasil e do mundo por fora Bolsonaro. Minhas amigas e meus amigos, na live de ontem houve um momento muito interessante em que os nossos comentaristas Dimitri Salles e Pedro Rocha aprofundaram a análise da presença de Wilson Witzel na CPI. Embora este assunto pareça superado, na verdade, a análise deles vai mais além. Preparam passos futuros. E achei muito interessante Dimitri falando sobre o Witzel e sobre todos os desdobramentos, as acusações que o Witzel faz a Flávio Bolsonaro, a milícia ligada a Bolsonaro, todas as sugestões sobre a morte de Marielle, o desdobramento disso, e Pedro Rocha falando sobre o Rio de Janeiro e sua implicação ligada diretamente também a Bolsonaro e a família. Eu achei importante pedir que recortassem este pedaço e colocar hoje como vídeo para que vocês meditem e possam assistir melhor. Vamos a eles, vamos ouvir Dimitri Salles e Pedro Rocha, nossos companheiros aqui do Sassarico. Então, acho que o Witzel fez um grande serviço, prestou um grande serviço à CPI ontem. A gente pode não gostar dele, achar ele absolutamente ridículo, tudo isso é verdade. O Witzel não passa de um neofascista que pegou carona no bolsonarismo, defendendo coisas absurdas, sendo estúpido todo o tempo, e de tão estúpido montou um esquema de corrupção, tendo a esposa dele como principal beneficiária, num escritório de advocacia que não tinha nenhuma secretária para atender o telefone. Ele é tão torpe que ele conseguiu montar um esquema achando que ia enganar todo mundo e transferir verbas para o escritório de advocacia da esposa. Um escritório, aliás, de fachada. Não sei se ela advoga ou não, mas prática já conhecida no Rio de Janeiro de governadores passados, né? Pois é, então o cara é tão torpe, tão estúpido que não sabe nem roubar. Não que as pessoas devam saber roubar, mas é porque é muito maluco. A queda do Witzel é por conta de toda a, entre aspas, ingenuidade, entre aspas mesmo, do Witzel. Claro que a gente sabe que ele caiu porque ele achou que poderia alçar voos maiores, ofuscando aí o capitão, como eles gostam de chamar o Bolsonaro. Mas o Witzel deu contribuições importantes para a CPI. E a mais importante delas foi colocar a milícia no centro das investigações da CPI. Ou seja, aproximar a apuração da CPI do núcleo duro do bolsonarismo, que são as milícias cariocas. Quando ele aponta que parte do problema do Rio de Janeiro se deu porque os hospitais federais são gestados, são geridos por milícias, e ele disse ao presidente da CPI que é muito fácil saber quem são, palavras dele, basta seguir os caminhos das pedras, que é investigar as organizações sociais, as OS, que, aliás, de modo geral, a gente sabe o que significam as OS. Ele coloca o núcleo duro do bolsonarismo dentro da CPI. E, para mim, acho que a contribuição maior foi essa. É claro que o Witzel quis fazer dali um palanque para se defender, para poder ser ouvido nacionalmente, porque ele sabia que seria ouvido. E ele foi muito estratégico. A hora da saída dele não foi porque ele ficou embirrado, por isso. Foi estratégico. Ele já disse o que tinha que dar para dizer, e ele não precisava ficar ali sendo exposto a senadores estúpidos, como o senador de Santa Catarina, o Jorginho, que visivelmente estava muito possesso por tudo aquilo. E mesmo ao próprio Flávio Bolsonaro, que estava inscrito para falar. Então, ele teria que encarar o Flávio tete a tete durante pelo menos 15 minutos. Então, ele saiu depois de ter dado o recado, não sem ter jogado as milícias dentro da CPI, e ainda mais, que aí me parece que é a cereja do bolo, tem insinuado várias vezes que tudo isso tem a ver com a morte da Marielle. Aliás, ele chegou a dizer que o afastamento dele se deu em razão das investigações da Marielle. E aí eu acho que essa informação também não pode ser desconsiderada, porque todo mundo suspeita, mas ninguém pode falar, que a morte da Marielle tem a ver também com o clã bolsonarista. Mas isso, é claro, eu estou falando de uma suspeita minha, de cunho absolutamente subjetivo. Foi minha, eu também eu não vamos responder a processo criminal, porque não estou dizendo nada. Mas quem disse foi o Witzel. E o Witzel o tempo todo chamando a atenção para o caso Marielle e, ao mesmo tempo, dizendo que ele poderia dar mais informações se fosse em uma sessão sigilosa. E aí também tem uma outra sacada do Witzel. Nessa tal sessão sigilosa, ele vai poder apresentar muita coisa que ele sabe, inclusive provas. Claro, se ele não tiver muito cuidado, ele pode se comprometer e responder depois por crime de prevaricação. Mas a sacada maior veio do senador Omar Aziz,
Porque você pode até fazer uma sessão sigilosa, mas qualquer senador pode participar. Basta requerer. Então, o que o Amaziz decidiu? Ele não vai chamar uma sessão secreta com o Witzel, ele vai dirigir uma comissão da CPI para que possa ouvir em sigilo o Witzel. Ou seja, ele vai designar quem são os senadores que vão ouvir o Witzel. E, portanto, ouvir em sigilo. E isso tira o Flávio Bolsonaro, e se o Omar Aziz estiver jogando corretamente, tira os senadores bolsonaristas da possibilidade de ir até o Rio de Janeiro tomar o depoimento sigiloso do Witzel. Acho que o Witzel ontem prestou alguns serviços e o depoimento dele não pode passar desapercebido. Por quê? Porque se a gente não pressionar a CPI, no sentido de dizer, olha, vocês vão ter que apurar agora as milícias do Rio, a CPI pode passar batido com relação a isso. A gente sabe que a CPI tem alguns interesses por trás, ela está se movendo por esses interesses, como o interesse do Omar Aziz de ser candidato o ano que vem, ou a governador, ou a reeleição para o Senado. O próprio Otto Alencar, que vai ser candidato também à reeleição no Senado. A gente sabe dos interesses do Renan, tendo seu filho governador. Tudo isso está muito nítido, e eu acho que é legítimo. O que a gente não pode é deixar que os interesses limitem a atuação da CPI. Por isso que eu acho que a gente tem que pressionar para que as milícias sejam investigadas. Por quê? Porque as milícias constituem o núcleo duro do bolsonarismo. Lembre-se da relação íntima das milícias com Flávio Bolsonaro. O elo das milícias com o bolsonarismo é Flávio Bolsonaro. É o Queiroz, que, aliás, já frequenta o Palácio das Laranjeiras do Rio de Janeiro. Já é assíduo frequentador do governador Cláudio Castro. Acho que tudo isso a gente tem que olhar com um olhar atencioso, meticuloso, de um cientista. Para a gente ridicularizar o Witzel, ele é medonho, ele querer se colocar na mesma condição. É engraçado isso que ele fez, ele tenta se colocar na mesma condição do Lula. O Lula também sofreu um processo, não sabendo nós que o Lula sofreu um processo de perseguição política dentro da Lava Jato essa que alimentou e criou o próprio Witzel, e que tinha no Rio de Janeiro a figura do Marcelo Bretas como grande lavajatista, que é o cara ligado diretamente ao Witzel, e só deixou de ser ligado quando o Witzel passou a sofrer o seu inferno por ter desafiado o Bolsonaro. E aí, claro, o Bretas está muito mais interessado na vaga do Supremo do que está apoiando o Witzel, não tenho dúvida disso. Ou seja, o Witzel tentou se colocar como oposição a Bolsonaro, como defensor da democracia, ele chegou a dizer isso. Estou aqui para defender a democracia. Não defende nada, democracia não é só voto. Democracia é valor. Uma democracia que defende atirar na cabecinha, que entra no helicóptero para sair atirando nas pessoas, isso não existe, não é democracia. Esse cara não é democrata, é um demagogo criminoso. Isso que o Witzel é, o que o Pedrinho falou está correto. Não se colhe com a gente não, meu irmão, porque aqui não tem bobo. Agora, um demagogo criminoso que prestou um serviço. Ele deve continuar a responder pelos crimes dele. Mas a gente tem que seguir o caminho das pedras, como ele falou. Rio das Pedras, inclusive. A última coisa. Quem chamou os governadores para a CPI foram os governistas. Quem insistiu em convocar os governadores foram os senadores bolsonaristas. Nunca a expressão tiro que sai pela culatra se encaixou tão bem no fato. O Witzel só serviu para nos mostrar aonde a nova política acabou e onde ela vai acabar. Esse é o retrato da nova política que tanto foi pregado em 2018. Está ali personificado em Wilson Witzel. Ele foi eleito com o discurso de que ia acabar com a corrupção e que ia ser implacável contra o tráfico de drogas e as milícias no Estado. Ele se mostrou mais um comandante desse Estado mafioso que é o Estado do Rio de Janeiro. Né? Eu digo quando é um Estado mafioso na sua história de poder dentro dele. Né? Hoje a gente tem 75% do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e do Estado também, né? Mas botando especificamente na cidade do Rio de Janeiro, 75% da cidade do Rio de Janeiro tem territórios comandados ou por milícia, ou pelo tráfico, ou pela milícia e tráfico, que começam a se juntar agora, vide a história do Eco, que foi assassinado agora numa operação muito suspeita na zona oeste do Rio de Janeiro. Né? Ele fala, inclusive, sobre só seguir o caminho das pedras, e para mim tem uma ilusão muito grande a Rio das Pedras, que é o berço... Rio das Pedras, eu ia falar isso, é igualzinho. Que é o berço das milícias no Rio de Janeiro. Então ele faz um discurso muito pensado
sabendo que a corda está no pescoço, que ele pode ser preso a qualquer momento. Ele sabe que de dentro do Palácio da Guanabara ele continuou um esquema criminoso histórico dentro do estado do Rio de Janeiro, e ele aproveita da CPI para tentar se livrar disso e criar um outro viés. Mas ninguém vai esquecer o que foi o Wilson Witzel para o estado do Rio de Janeiro e o que vem fazendo. Inclusive, deixou uma herança maldita com o governador Cláudio Castro, que é outro bolsonarista que assume, e dessa vez com mais inteligência que Witzel, fazendo o que os bolsonaristas querem e tocando o barco conforme essa horda miliciana do Rio de Janeiro pretende e está fazendo. A gente tem que lembrar que, além desses territórios dominados pela polícia, pela milícia, desculpa o ato falho, pela milícia e pelo tráfico e pelos dois juntos, sobram aí pouquinha parte que é dominada pelas 10 neopentecostais e as comunidades no seu geral. Então, o Witzel ontem falou que foi derrubado porque começou a investigar o caso Marielle. Isso não é verdade. Ele foi derrubado porque desviou dinheiro de verba pública, continuou um esquema que é muito lucrativo no Rio de Janeiro, que são os esquemas das OS, no estado inteiro, inclusive, e Witzel foi derrubado por conta disso e porque se contrapôs, botando um poder paralelo ao bolsonarismo. Tá aí, tá claro, ele ameaçou um clã que é muito importante, muito caro para o Bolsonaro, não à toa o Bolsonaro está hoje no Rio de Janeiro, logo após o seu depoimento. E o que o Dimitri fala é muito marcante, porque quando eles chamaram um tiro pela culatra, nunca foi tão claro, porque quando eles chamaram os governadores, né, eram para botar os governadores contra a parede, e você pode ter certeza. Eu estou acompanhando a CPI todo dia, o Jimmy também. Quando desce ali Flávio Bolsonaro e afins, deputados, e aparecem todo mundo ali, é porque tem merda contra eles. E o Wilson Witzel tem muito a falar. Não sei se falará, porque conforme ele falou, isso é uma verdade, a sua vida está em risco completo. Ele bate de frente com um clã que talvez ele não tenha outro clã por trás dele tão forte quanto para bater de frente, mas é um clã muito forte no Rio de Janeiro e que já matou muita gente e vem matando. E a CPI ontem mostrou o que é o Rio de Janeiro e mostrou isso a nível nacional, né? A gente é dominado por narcotraficantes milicianos. É uma loucura o que acontece no Rio de Janeiro. É uma evolução do crime organizado no Rio de Janeiro, entranhado nos poderes do executivo e legislativo através da LERJ.